Olá, mais bem-vindo ao canal. Você está aqui com o Lucinei Bernata Silva. Nós vamos agora para o estudo dos sinais, parte 11. Mais um capítulo ali no Oriente Médio, ao qual esse eclipse traz a Turquia invade o norte da Síria e até hoje está lá, irmãos. Para você ver como que é interessante o estudo, são acontecimentos que aconteceram ali em 2016 e que desenrola até hoje, irmãos, nesse estudo que a gente vem trazendo. E a gente vai ver que a gente teve ali o John Kerry lá no começo do estudo, que foi a última vez que os Estados Unidos metiu a paz entre israelenses e palestinos. A gente vem trazendo isso no estudo. Depois a gente vemos o auge do Estado Islâmico. Depois a gente vemos quase a queda do Bashar al-Assad, um estudo envolvendo as luas de sangue e o eclipse do sol. E depois a gente tem a intervenção da Rússia ali na Síria, aonde então muda todo o panorama mundial, né? A gente estudou, viu quão importante foi essa intervenção da Rússia na Síria, principalmente para o Ocidente, essa mudança total da situação do mundo, da polaridade, da unipolaridade, que era os Estados Unidos, não é mais, da potência mundial, hegemonia. E então, depois que a Rússia interferiu na Síria, a Turquia, ela muda de estratégia, porque ela viu que então a Rússia, ela consegue devolver, ela conseguiu ressuscitar ali o Bashar al-Assad e resistir aquele momento que Damasco estava quase caindo, que o Estado Islâmico já tinha até invadido Damasco, que a gente também viu no estudo, irmãos, a gente também viu no estudo. E então ela muda de estratégia, ela que estava ali meio que apoiando e comprando o petróleo do Estado Islâmico ali, que o Estado Islâmico tinha até uma fronteira com a Turquia. Agora então ela se volta com o Estado Islâmico, ela pega uns rebeldes ali da região que tentavam derrubar o presidente Bashar al-Assad e fala que vai combater, junto com esses rebeldes anti-Assad, ela vai combater o Estado Islâmico. E nisso ela consegue atravessar tropas e soldados ali na fronteira da Turquia com a Síria. Ou seja, irmãos, aqui tem, né, para quem fala que o Império Otomano é a besta do Apocalipse que foi ferida e que vai ressuscitar, também aqui no caso já seria um ponto que ela, pela primeira vez, a Turquia vem aumentando o seu território. Irmãos, a gente vai ver isso aí também. E lembrando que a Rússia tinha aumentado na Crimeia, agora a Turquia aumentando aqui em cima da Síria. Irmãos, a gente vai ver que o presidente Bashar al-Assad não gostou disso. E tem vários confrontos na região ali envolvendo o exército turco e o exército sírio também. Esses caras ali, irmãos. Não esqueça aí, chat, de deixar seu like também e seu compartilhamento. Muito obrigado aos novos inscritos, aos inscritos antigos também, pessoal. Vamos lá. Irmão, nós temos aqui essa linha do tempo, ao qual você vai achar todos os eclipses do Sol e apenas o eclipse total da Lua, nesse anagrama. Mas a gente vai estudar esse do dia 1º de setembro, quando a Turquia invade a Síria, atravessa a fronteira com tanques e soldados. Irmãos, 1º de setembro de 2016, num eclipse anular. Eclipse total, eclipse da Lua, Lua de sangue e eclipse parcial do Sol, irmãos. Pra você entender, aqui nós vamos ter 2 eclipses anulares seguidos, onde a Turquia vai vir sendo protagonista, irmãos. Ela lança a ofensiva escudo de Eufrates, que engloba esses 2 eclipses, quando ela atravessa a fronteira da Turquia e conquista a primeira grande cidade dentro da Síria, ali no norte da Síria, Al-Pap. Primeiro a gente vai estudar esse 1º de setembro, Turquia invade a Síria. Vamos, então esse sinal aqui de esse eclipse anular de 2016. E aqui também temos essa outra linha do tempo, bem mais detalhada, irmãos, interessante também. Aqui você vai ter todos os eclipses, irmãos. Aqui você tem o eclipse do Sol, o eclipse da Lua, o eclipse total, o eclipse parcial, o eclipse anular, o eclipse híbrido, o eclipse total da Lua, o eclipse parcial da Lua e o eclipse penumbral da Lua. Então aqui você vai conseguir ver, ó, os próximos eclipses que acontecerão.
Agora no fim do ano a gente tem dois asteroides aqui, um em outubro e um em setembro. Um eclipse também anular em setembro. Nossa. E a gente vem nos estudos aqui, né? Dia 1º de setembro de 2016, quando a gente tem esse eclipse anular, vamos ver as notícias do eclipse e vamos ver as notícias dessa intervenção turca na guerra da Síria. Irmão, se coincide aí com a mesma influência desse eclipse. Irmãos, que então nós temos aqui o eclipse anular do Sol, 1º de setembro, intervenção turca na guerra síria civil. O exército da Turquia atravessa a fronteira entrando no norte da Síria, em Charoprus, para combater o Estado Islâmico no território sírio. Irmãos, aqui você pode ter a confirmação na Wikipédia, o eclipse 1º de setembro de 2016, um eclipse anular. Irmão, também temos essa imagem aqui, ao qual você pode acompanhar todos os eclipses da Lua. Irmãos, que você pode ver em 2019, o último agora que foi em julho, dia 16. E no dia 17, a OMS ela traz o alerta do Ebola. Você pode ver aqui que a gente teve o eclipse anular no dia 16 de julho. E a OMS declara que o surto de Ebola na África é uma emergência internacional de saúde um dia depois. Chama esse sinal aí por último dos estudos, irmãos. Lembrando que aquele de 2013, eclipse híbrido que passou na África, também desencadeia o surto de Ebola na África, lá em 2013 também, irmãos. Para quem está estudando aqui desse estudo também. E o ano que vem a gente vai ter 4 eclipses penumbral da Lua, que já é mais tranquilo, né? A Lua só tá uma escurecida só, irmãos. Não é no total que chega a ficar vermelha a lua de sangue, ou nem como no parcial, que fica meio alaranjada. Penumbral é simplesmente uma sombra negra. Quadro. E aqui você pode acompanhar todos os eclipses do Sol. Aqui a gente está acompanhando agora então esses dois anulares. Aqui no dia 1º de setembro e 26 de fevereiro, quando a Turquia aí invade o norte da Síria. Interessante que esses dois aqui, a Turquia foi protagonista. E agora a gente está se aproximando de mais 2 eclipses anulares. Um agora no final do ano e outro na metade do ano que vem. É ali no Oriente Médio também, os 2 eclipses anulares se aproximando. Irmãos, já comentei bastante sobre isso no canal aqui. Também vou prestar atenção nesse sinal aí. Aqui, né? Então esse eclipse anular. E depois o ano que vem, outro eclipse anular. E depois um eclipse total no final do ano também. Olha só, ficamos atentos então, irmãos. E a conjunção de Júpiter e Saturno. A quartadíssima também pro ano que vem. Que tem a Olimpíada de Tóquio, né? Então voltamos aqui a operação O Escudo de Eufrates. Vamos prestar atenção, irmão, no estudo. Foi em turco, né? Firak Kalman Karatakaki. Operação Escudo do Eufrates. Então aqui, irmão, lembrando, irmão, que a gente também tem então a profecia do Eufrates em Apocalipse 16, né? A gente fala então que a Turquia, muitas teorias falam que a Turquia ela pode ser a besta ali de Apocalipse 13. E em Apocalipse 16 a gente tem então o rio Eufrates, na onde o anjo derrama a taça no rio Eufrates. E depois, um pouco avante, no capítulo 16, também uma das taças é derrubada no trono da besta. Olha pra você ver, e o rio Eufrates fica na Turquia, e muitos falam que a besta pode ser a Turquia, da cura do Império Otomano, ferida da cura. Irmãos. Ou seja, então,
uma taça é chocada ali no rio Eufrates, que é na Turquia, e outra taça é chocada no trono da besta, e muitos falam que pode ser a Turquia. Entendeu, irmãos? Apocalipse 16:12, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as águas para que fosse preparado caminhos para os reis que vêm do Oriente. E vem para conquistar Israel, irmãos, para destruir ali, para depois ter a intervenção de Deus contra esse exército que vai destruir Israel. Vai tá tido poder para eles batalhar contra os santos se ganharem a batalha, tá? Em Apocalipse, irmão. Não é eu que tô falando aqui um discurso antissemita, né? Digamos assim, vão destruir Israel. A própria palavra fala que foi dado poder à besta para guerrear contra os santos e os vencesse. Tá aqui em Apocalipse 16 também, irmãos. Entendeu? E então faz derramar essa taça ali nesse rio Eufrates. E repara aqui, irmãos, só como que tá esse rio Eufrates. Inclusive é o limite da Terra Santa, né? Já dá uma olhada nos outros vídeos que você vai ver isso aí. Qual é o limite da Terra Santa. E aqui é pra você ver que a Turquia... Aqui é o mapa atual de hoje, irmãos. Como que tá a situação ali. A gente está estudando a evolução desse acontecimento, do Estado Islâmico que diminuiu. Agora com a Rússia conseguiu restabelecer o governo de Assad. Aqui a Turquia, então, consegue invadir aqui o norte que a gente está estudando agora, essa invasão que a Turquia vai fazer aqui. E depois tem esses rebeldes aqui, que era apoiado do Arábia Saudita, do Emirado Árabes, do Catar. Mas depois de muita treta ali, a Turquia meio que está apoiando e levando esses rebeldes lá para a Líbia, inclusive. Irmãos, mas por enquanto a gente está vendo o rio Eufrates aqui, ó, onde vai ser derramada essa taça. Olha como que de um lado tem o Estado Islâmico com os curdos ali, do outro lado tem a Rússia com a Síria e desse outro lado tem os turcos, irmãos, só tipo uma tríplice fronteira aqui entre o Ocidente, a Rússia e o Império Otomano Islâmico aqui, ó, se levantando de novo e pronto para atacar esse lado que tá a América aqui, hein? E diz que não tem acordo, eles vão atacar esses curdos aqui também. Como atacaram esses curdos aqui, não é a Afrin, e atacaram o Estado Islâmico aqui, ó. Quando eles bateram de frente daí com o Estado, foi uma guerra para quem conseguia chegar primeiro ali nas cidades para tirar do Estado Islâmico entre a Turquia e o exército da Síria, irmãos. Interessante. Então olha só como está a situação hoje. Aqui não a gente se empoca o rio Eufrates da Turquia, irmãos. E também tá aí, vem aqui Apocalipse 13, tá uma estudada, onde tem as profecias então que fala que a besta, né? Então aqui fala a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E os seus chifres são 7 diademas e sobre suas cabeças o nome de blasfemas. Então fala aqui que essa besta, irmãos, e fique uma das suas cabeças como ferida de morte. Então uma das cabeças que seria o Império Otomano. E a sua chaga mortal foi curada. Então seria esse ressuscitamento que a gente vai estudar agora. Essa Turquia, né, novamente tomando o poder. A gente está vendo a Turquia, ela está apoiando a Líbia. Ela tá fazendo uma guerra ali contra o Egito. Ela também tem, o Erdogan por várias vezes xingou, digamos assim, o Netanyahu de Israel, ao qual fala, né, que teria poder para falar para as fêmeas. Também, né, tem esse contexto. Deu-lhe poder do seu trono e toda a terra se maravilhou após a besta. Vamos ver, né, cara, até o Império Otomano, né, vai ressurgir. Tá? E depois também tá aí, tá uma estudada também no Apocalipse 16. Irmãos, ter esses anjos derramando suas taças. Irmãos. E aqui quando ele derrama a taça no rio Eufrates. E depois sai os 6 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Ao qual eu já coloquei aqui que pode ter a ver a questão com os reptilianos, irmãos. Ao qual tem aqui essa imagem, né? Ao qual traz então aí essa questão dos reptilianos ali, tem os tempos antigos, a serpente, os... Daí fala que são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis das terras e de todo mundo para se concretar para a batalha naquele grande dia todo-poderoso. Né? Daí fala que vem como ladrão, né, para vigiar, né, guardar para não se achar nu nessa hora, irmãos.
E eles são completados no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Irmão, presta atenção aqui. Tá falando do Armagedon aqui, quando se derrama essa taça no rio Eufrates. E você vai ver que essa operação, o escudo de Eufrates, ele se entra na cidade aqui próxima, onde os islâmicos, onde tem as profecias islâmicas, onde vai ser também a batalha final entre os islâmicos e seus inimigos. No caso dos romanos, os cruzados. Então preste bem atenção aqui, como que continua aqui. Que eles vão, depois do tratado do rio Eufrates, eles vão estar na Armagedon. E aqui, ó, pra você ver, no quinto anjo, antes de derramar no rio Eufrates, ele derrama sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor. E no caso, seria o Império Otomano ressurgido? No caso, irmãos, vendo esse prisma da profecia, entendeu? E depois aqui entra atrás, né, cara? Depois entra atrás, só que houve, então, houve o grande terremoto, que é o terremoto ali de Ezequiel 38 e 39, onde vai rachar ali Israel no meio, que vai citar a invasão desse exército. E depois fala aqui que a grande cidade vendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. É só, irmão, as cidades das nações caíram. Quando está esse grande terremoto, todas as cidades das nações vão cair. E Israel vai ser rachado em 3. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para letar o cálice do vinho da sua ira. E ainda se lembra da Babilônia, que no caso, então, seria a prostituta, a meretriz, que seria a Arábia Saudita, que também ali está aliada com Israel, irmãos, com os Estados Unidos, a grande prostituta que dá seu petróleo ali pro ocidente. Então vai vir o julgamento através de tudo essa... Conforme a gente vai estudando, eu vou melhorando aqui, irmãos. Eu vou estudar, vou fazer também uns anagramas desse apocalipse também, e com essa imagem pra gente tentar entender, e todos esses prismas proféticos. E toda a ilha fugiu, esses montes não se acharam. Ilhas e montes também quer dizer reinos, irmãos, e nações também, pode ser. E depois vem a placa de Saraiva, né? Depois vem as pedras de Saraiva de 20, 30 quilos, irmãos, já. Tudo nesse contexto. E aqui quando eu falei, né, que o Erdogan fica falando, blasfemando ali contra o Erdogan, que o Erdogan ali fica blasfemando contra o Netanyahu, sempre falando contra Israel. E aqui também fala que a besta, ela abre a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Ele foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e Deus lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, não só da nação islâmica, mas também da nação judaica, assim como era no Império Otomano, que tinha poder sobre todas as nações. Nesse caso, irmãos, mas também para você ver como que é interessante levar nesse momento que a gente vai estudar qual é essa intervenção da Turquia ali na Síria, irmãos, vai estar mais estudado por você mesmo, esse Apocalipse 3:16 e uns estudos que se acha aí na internet. Voltando aqui o estudo, Operação Escudo de Eufrates. Voltando aqui então, voltando ao estudo, Operação Escudo de Eufrates em turco, Firat Kalmak Karakat, foi uma ofensiva feita pelas forças armadas da Turquia e alguns grupos rebeldes sírios na região da fronteira. Forças armadas da Turquia, grupos rebeldes sírios na região da fronteira da Turquia durante a Guerra Civil da Síria. A operação militares aconteceram na região do leste do rio Eufrates. Opa, viu, irmão, onde a operação começa ali? E a oeste da cidade de Asax, na província de Alepo. Militares turcos e rebeldes sírios, aqueles apoiados pela Turquia, militares turcos, exército turco, e rebeldes sírios, aqueles apoiados pela Turquia, incluindo milícias ligadas ao exército livre da Síria, que queria ser libertado para Bashar al-Assad, né? Lançaram várias ofensivas contra as posições do grupo fundamentalista Estado Islâmico. Olha só, então a Turquia junto com os rebeldes ele começa a atacar o Estado Islâmico nessa fronteira aqui. Irmãos, dá uma olhada aqui como que estava o mapa na hora dessa ofensiva. Então, irmão, gente, como vocês vêm acompanhando aqui, então os Estados Unidos, os curdos, eles também são atacados naquele momento. Olha aqui no ponto de conferência aqui a Turquia
Aqui, como o Estado Islâmico tinha toda essa fronteira aqui com a Turquia, a qual chegava a comercializar óleo, chegava a comercializar petróleo cru com a Turquia. Mas depois, então, dessa intervenção que a gente acompanhou no estudo passado, da Rússia intervindo, então começando a combater esse Estado Islâmico, como que a Turquia ela também muda de lado e arruma uns rebeldes aqui para poder até entrar ao território sírio com suas tropas. Situação aqui. E aqui a gente vai ver ainda que os curdos, os Estados Unidos está ali. E depois a gente vai ver que também a Turquia também faz correr até os curdos. Ou seja, primeiro ela ataca o Estado Islâmico, depois eles vão atacar os curdos. E agora quer atacar essa outra posição aqui também, irmãos. Então, ó, acompanhando o desenrolado desses acontecimentos aqui. E aqui ainda os rebeldes aqui, ó, apoiados aqui pelos Estados Unidos e por Israel. E também continua a luta contra o Assad aqui, irmãos, mesmo com a intervenção turca. Então a Turquia ataca o Estado Islâmico ali naquela região, formado primordialmente por turcos, ó, o Estado Islâmico, e também contra as forças democráticas sírias. Os curdos, formando primordialmente por curdos, desde 24 de agosto de 2016. Aqui a gente vê aqui, ó, data, a Operação Escudo de Eufrates, irmãos, de 24 de agosto de 2016 a 29 de março de 2017. Ou seja, o próximo eclipse a gente vai ter no dia 26. Olha só. E aqui isso começou no dia 24 e começa no dia 1º de setembro. Em 7 dias depois, o número 7, né? Olha só como que... Olha só como que começa aqui no dia 24. A interversão, e no dia 1º que a gente vai ver quando as batalhas estão no seu fervor, quando a gente vê esse eclipse acontecendo, quando as batalhas estão quando o exército turco já está dentro da Síria, conquistando vilarejos. E aqui a gente vai ver então dia 24, depois ali já no dia 1º, quando a gente tem esse eclipse, as batalhas já estão ali no seu auge, já com a Turquia conquistando os primeiros vilarejos e os ataques aéreos bem intensos já nas posições do Estado Islâmico dos curdos. Quando a batalha está na sua intensidade total, esse eclipse acontece. E ela vai até então no dia 29, então fechando aqui esses dois eclipses, onde ela atravessa a fronteira e depois vai conquistar uma grande cidade um pouco antes de terminar esse escudo de Eufrates, durante esses dois eclipses a Turquia invadindo. E nesse meio tempo a gente tem o Trump, né, que foi reeleito no começo de 2017, entre esses dois eclipses, a Turquia protagonista, irmãos. Conforme as semanas iam passando, a luta ia ficando mais intensa, com o exército turco avançando, mas enfrentando grande resistência dos combatentes do Estado Islâmico. Mais progressos foram reportados ao longo do tempo na região da fronteira turca-síria. Entre um desses avanços estava a conquista por parte dos rebeldes da estratégica cidade de Tetapik, no norte, a cerca de 10 km de distância da fronteira, e também das áreas vizinhas. Essa região é importante, irmãos, atenção. Essa região é importante não só militarmente, mas também ideologicamente, por várias profecias apocalípticas islâmicas dizem que aquela área era onde ocorreria uma batalha no fim dos tempos entre forças muçulmanas e a dos seus inimigos, na época dos romanos, irmãos, cruzados. Então ali a profecia não onde vai acontecer esse confronto entre esse Islã e os seus inimigos. E a gente viu que lá em Apocalipse o anjo derruba sua taça na trono da besta, depois derruba no rio Eufrates. Olha só como que, né? E depois essa besta reúne os reis do mundo para fazer a batalha no lugar chamado Armagedon, que também não vai estar a batalha final contra o Senhor, irmãos. Pra você ver que interessante isso aí, mas eu venho depois falando mais do lugar do Armagedon e tal, irmãos, e tudo isso aí também. E aqui é a Terra Santa, esse local aqui, o oeste do rio Eufrates, a Terra Santa, até o rei Davi chegou a conquistar essas terras, irmãos, aqui. Após 7 meses de operações, olha só que interessante, já começa 7 dias depois e termina 7 meses depois, né, irmãos?
O governo da Turquia anunciou em 29 de março de 2017 que a Operação Escudo do Eufrates havia se encerrado e foi um sucesso completo. Com o apoio direto das Forças Armadas da Turquia, o exército sírio livre havia reconquistado boa parte do norte do distrito de Alepo. Aqui eu achei uma matéria exatamente do dia 1º de setembro de 2016. A guerra civil da Síria, palco dos confrontos entre diferentes atores estatais e não estatais. O que está falando não estatais? São esses bancários, esses senhores do mundo que estão ali apoiando o Estado Islâmico e dando armamento e comprando esse petróleo do Estado Islâmico, irmãos. Ou seja, não estatais. Ou seja, aqueles que estavam no poder e depois que o Trump entrou, então que começou a queda, né? Digamos assim, desse movimento. O Ted Space, né? É o que no caso seria o governo do anticristo que está se levantando, né, irmãos? E não estatais. Coloca a população local e o mundo ante uma complexa rede de conexões que dificulta cada vez mais o caminho em direção ao cessar-fogo definitivo. Entendeu, irmãos? Na medida em que a cada dia, ou seja, o mundo, população local e o mundo, na medida em que cada dia a situação se torna mais complexa entre os países vizinhos, a Turquia aumentou a ofensiva transfronteiríssima com a finalidade de aniquilar as forças curdas, momentaneamente as unidades de proteção popular IGP, que combatem na Síria. Na luta contra o IPG, a cidade síria de Charoprus e a aldeia de Sheb-Kakusa transformaram-se em alvos turcos e hoje contabilizam-se aproximadamente 35 vítimas mortais e 85 feridos. Em consequência de ataques aéreos turcos, nesse momento, a incursão turca tem elevado as preocupações em torno de um possível confronto total, visto que os rebeldes sírios e as forças curdas são aliadas dos Estados Unidos. A Operação Escudo do Eufrates, iniciada no passado, de 24 de agosto, registra pela primeira vez, após 5 anos de conflito, a incursão terrestre de tropas oficialmente enviadas por um país estrangeiro. A Turquia afirma que a ação desencadeada se destina a combater o Estado Islâmico e as forças democráticas sírias, lideradas pela IPG, no enfrentamento contra os insurgentes de al-Baghdadi, o líder do Estado Islâmico. No entanto, o governo sírio interpretou a ofensiva turca como uma flagrante violação da soberania. E como eu falei, até hoje eles estão ali na região, irmãos, dificultando a situação. E aqui fala que pela primeira vez são tropas de um país estrangeiro, mas lembra que a gente estudou ali em setembro de 2015, naquela super lua de sangue, como que a Rússia então já tinha enviado soldados de operações especiais e já começou a compartilhar ali ajudando o Bashar al-Assad. Ou seja, a primeira mesmo a colocar as botas dentro da Síria foi a Rússia, mas foi oficialmente, porque a Síria chamou oficialmente a Rússia, inclusive com a aval da ONU, irmãos, entendeu? Aqui a gente tem uma notícia da Sputnik. Na noite do dia 23 para 24 de agosto de 2016, o exército da Turquia iniciou, com o apoio da coleção internacional liderada pelos Estados Unidos, uma operação terrestre para libertar a cidade síria de Charoprus, localizada perto da fronteira turca. A agência turca de notícias Anadolu publicou no seu tweet que o objetivo da operação é por fim a operação da cidade pelo grupo do Estado Islâmico, Daesh. Nossa, aqui você pode ver os tanques turcos, então, chegando ali na cidade de Charoprus, irmãos. E a gente viu a cidade sagrada de Tapite. Vamos ver onde fica essas cidades. Então aqui, irmão, o Oriente Médio, aqui é a Turquia, aqui na região onde a Turquia está invadindo, como a gente estudou no mapa ali, onde o Estado Islâmico tinha fronteira com, olha só aqui, o rio Eufrates, e a Turquia ela está entrando também nessa região aqui, ó, a cidade de Charoprus. Nossa, olha só como que ela atrenta da Síria, esse otomano, o Império Otomano ressurge. Olha só como o Império Otomano ressurge exatamente do rio Eufrates, atentando o norte da Síria. E o quinto anjo derruba a sua taça no trono da besta, e o sexto anjo já aqui no rio Eufrates. E a gente viu aqui Charoprus, e a outra cidade, a cidade sagrada é aqui, ó, Titapik,
Onde vai se dar o confronto. Onde vai se dar o confronto, então, irmãos. Entre o Islã e os seus inimigos. Então, essas duas cidades aqui em foco nessas semanas que a Turquia, a Turquia está invadindo a Síria nesses dois eclipses anular de setembro de 2016 e fevereiro de 2017, ó, aqui, ó, até chegar nessa grande cidade de Al-Pap, ó, que vai ser o próximo estudo, tá aí, irmãos. Então aqui tá Pipe e Charupus. E aqui já lançando ataques aéreos sobre o Estado Islâmico ali em Al-Pap. Você vai poder ver aqui onde que Al-Pap ainda está na mão do Estado Islâmico, essa região aqui. A Turquia vem então pegando essa região do Estado Islâmico. E o exército da Síria, no mesmo contexto, também vinha para querer pegar junto. Para ver quem chegava primeiro na cidade. Aqui, ó, tava uma luta para ver quem chegava primeiro na cidade nesse momento. Aqui tem a Batalha de Charupus, liderada pelas Forças Armadas da Turquia. Uma operação também dos Estados Unidos, que também compartilhava ali o Estado Islâmico, a Rússia, né? Todo mundo compartilhando o Estado Islâmico. E Charupus, para libertar a cidade de Charupus do Estado Islâmico, e também impedir o avanço das forças democráticas sírias sobre a cidade. Ou seja, vai impedir também que os curdos ganhem a cidade, né? Também. Então a Turquia, os curdos que estavam lutando também contra o Estado Islâmico, né? Com essa operação deu início à intervenção turca na Guerra Civil Síria, conhecida como Escudo de Eufrates, e culminou na rápida conquista de Charupus. E assim, o Estado Islâmico perdeu essa última grande localidade junto à fronteira da Turquia. Irmãos, então, aqui nesse momento, então, já se perde toda, né, a fronteira aqui, porque a Turquia já não tem mais interesse em negociar com o Estado Islâmico, como a gente viu ali, que depois que o Trump ganhou as eleições em janeiro de 2017, que é o Obama e a Hillary Clinton e toda essa outra diretoria ali do Rockefeller que financiava o Estado Islâmico, e a Turquia vendo que agora era mau negócio continuar também nesse jogo, pega e muda de lado, irmãos. Bem interessante isso nesse momento, para você conseguir entender o que está acontecendo. Aqui algumas imagens desses confrontos, desses avanços do turco ali sobre o norte da Síria. Irmão, não esqueça de deixar o like, se tenham gostando do vídeo, interessantíssimo, importantíssimo. Depois do próximo a gente vai ver a conquista da cidade de Al-Pap. Por enquanto aqui nós estamos vendo essa atravessada a fronteira pelo exército turco nesse momento. E aqui para terminar, irmãos, umas imagens desse eclipse então anular do dia 1º de setembro. Depois eu voltamos então com o próximo. Então é isso então, pessoal. Obrigado por ter assistido até o final esse vídeo de estudo. No próximo aí eu venho trazendo para vocês então a conquista da cidade de Al-Pap pela Turquia e tudo se desenrolar ali já no ano de 2017. Então já chegamos no ano de 2017 com nossos estudos, irmãos. Daqui a pouco estamos atualizados aí. Um forte abraço, até mais, até o próximo vídeo. Valeu!